Assembleias de condomínio em ambiente virtual. Dr. Tiago, em tempos de pandemia, qual é a recomendação no tocante à realização de assembleias? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, o tempo é totalmente diferenciado. Não passamos ainda por isso antigamente, pelo menos num passado até próximo, até distante mesmo. Mas certamente que no momento de pandemia, nós tivemos aí diversos momentos em que estávamos numa situação muito mais grave, a coisa foi se acalmando, às vezes uma restrição maior, às vezes uma restrição menor, às vezes uma abertura e assim por diante. Mas de modo geral, pegando aí esse período de pandemia como um todo, se nós temos aí decretos relacionados à quarentena, decretos relacionados ao afastamento, ou seja, ao distanciamento social, qualquer assembleia nos dias atuais, o recomendável é que nós possamos realizá-la pensando em todos os detalhes visando o distanciamento, os cuidados, se nós imaginarmos presencial, mas tem sido, vamos dizer assim, uma sacada muito boa trabalhar uma assembleia híbrida, ou seja, ao mesmo tempo presencial física e ao mesmo tempo presencial virtual. Alguns condomínios têm optado por uma assembleia totalmente virtual, principalmente naqueles momentos em que nós estávamos ali em fase vermelha em São Paulo, estávamos no começo com muito maior temor acerca de tudo isso, não que não devemos acalmar, mas já estamos aí num caminho de vacina e assim por diante. Mas nesse momento de pandemia, se nós trabalharmos uma linha de raciocínio híbrida, a gente pode ter aí uma solução muito melhor, dando a possibilidade ao condômino, tanto aquele que entende por bem participar presencialmente, como aquele que busca uma preservação muito maior, está querendo se cuidar mais, se preservar mais, às vezes com pessoas que está aí dentro de uma certa idade ou dentro de um certo risco. Então é um direito do condômino. Eu acho que se nós optarmos por assembleias híbridas, a gente vai dar muito mais inclusão, a gente vai chegar mais com essas pessoas e tenho certeza que vai ser mais recomendado. Tivemos recentemente a Lei 14.010 de 2020, que tratava das assembleias virtuais. Ainda está em vigor? Serve como fundamento para a realização da assembleia virtual? Vamos lá, uma ótima pergunta, até porque essa lei ela foi uma lei de transição. Essa lei ela iniciou ali um projeto em 30 de março, através do projeto 1179, e em junho veio de fato a ser aprovada. E lá um de seus artigos falava sobre a assembleia por meio virtual. Então ela dizia que em caráter emergencial, as assembleias poderão ser virtuais e os votos serão como se presenciais fossem. Ou seja, trazendo para nós que atuamos no direito condominial, que atuamos no condomínio para os síndicos, para as administradoras, total segurança jurídica em termos de realização dessa assembleia. Isso porque existia uma grande dúvida, na verdade, é uma grande discussão se poderíamos ou não fazer uma assembleia totalmente virtual. Eu digo isso antes da pandemia. Existem teorias que dizem o seguinte, que se a lei não proíbe, no direito privado, permitido é. Então, se nós não temos uma lei que proíba a assembleia virtual, e de fato não temos, pelo menos em termos de lei, a gente imagina que é permitido. Aí a gente tem que descer para a convenção de condomínio. A convenção de condomínio, ela proíbe a assembleia virtual? Se tiver lá, claro, proibindo, a gente precisaria fazer virtual. Se houver lá alguma indicação dizendo a assembleia ocorrerá presencialmente no salão de festa do bloco B, etc., ainda que não proibiu a assembleia virtual, ela já disse como vai ter que ocorrer. E ela disse que o procedimento será presencialmente em um determinado espaço físico. Então nós precisaríamos obedecer. Na maioria das vezes, ela é omissa. E diante da omissão é que parte a questão do que? Pode ou não pode fazer? E era essa a dúvida que sempre existia e às vezes discutida nos tribunais. Alguns condomínios já vinham optando por assembleia virtual até antes da pandemia, mas não era pelo menos a cultura que a gente tinha. Há uma outra linha de defesa que defende que precisaria ter uma previsão na convenção do condomínio de uma assembleia virtual para que possa se realizar.
Mas, vamos dizer assim, deixando de lado todo esse tipo de discussão, essa lei ela veio para dar uma segurança jurídica. Só que os efeitos dela, em termos do condomínio edilício no aspecto da Assembleia, eles terminaram em 30 de outubro. E a partir de 30 de outubro voltou a mesma discussão, mas que não é diferente, por exemplo, de março até junho, em que a gente discutia e as assembleias já vinham sendo feitas no formato virtual. O que a gente recomenda, dado o fato de que a gente está partindo para uma abertura, é que essas assembleias sejam feitas de forma híbrida, podendo obviamente ser presencial física para as pessoas que queiram participar, e tendo a possibilidade de ter um ambiente virtual simultâneo para as pessoas que queiram nesse momento se preservar. Eu acho que a híbrida, sem dúvida nenhuma, é a dica que a gente deixa aqui para que seja feito dessa forma e evite problemas e discussões acerca desse assunto. Dr. Thiago, obrigado e Eu até que agradeço, a próxima. meu amigo. Até mais!